necessárias para você fazer isso de onde você estiver. Então é isso, bom culto e até a próxima. Domingo, melhor dia da semana. Tivemos aí, valeu irmão, tamo junto. Tivemos já o nosso culto da manhã, fui muito abençoado aí com o pastor Jedson. E agora estamos aí, né? Eu nesse desafio de estar agora pregando praticamente toda semana, sendo muito bom, tenho aprendido, crescido muito em Deus, isso muito desafiado, e isso é bom, bom demais. Então eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está aí hoje, e queria saber, tem alguém nos visitando hoje? Alguém que está vindo aqui a primeira vez, ou veio pouquíssimas vezes? Alguém? Não? Mas beleza, sejam todos bem-vindos mesmo assim. Se tem alguém que eu não vi, sejam bem-vindos pela primeira vez. E é isso. Vamos lá. Queria começar pedindo para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 21. Nas últimas semanas eu tenho meditado muito no Evangelho de Mateus e tem sido muito bom para mim, tenho meditado bastante, tenho crescido muito nisso. Eu falei nas últimas semanas a respeito do Sermão do Monte, mas hoje já não é mais, né, o Sermão do Monte, mas esse eu não tenho, né, o meu livro favorito, não tenho o meu texto favorito, mas o Evangelho de Mateus é um assim que eu me identifico muito pela praticidade que ele escreve, eu gosto muito. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Acharam aí? Podemos ler? Amém, amém? Então vamos lá. Do 28 em diante. Diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual desses 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditastes nele. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma semana, pelo privilégio de estar na sua casa, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui presencialmente, Senhor, o privilégio de poder ter acesso, Senhor, à tua palavra pela internet, que é um presente que o Senhor nos dá. Senhor, eu te peço que fale através da tua palavra, Senhor, conosco hoje, e continue cuidando, Senhor, guardando nosso coração, abrindo nosso coração, para que o Senhor possa nos transformar, nos amoldar ao Senhor, ao seu molde, para que possamos ser a cada dia mais parecidos com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bem forte, assim que é bom. Então, lendo esse texto, eu lembro muito de uma história que eu já contei uma vez há muitos anos atrás. Eu era pirralhinho ainda quando eu contei essa história. Uma vez fui num retiro, se eu não me engano, e lendo esse texto eu lembrei mais uma vez essa história. A história é a seguinte: fala a respeito de 3 sapinhos. Tinham 3 sapinhos dentro de uma lagoa, e nessa lagoa acontecia um fenômeno que uma vez ao ano ela esquentava muito, a ponto assim de chegar a borbulhar, porque era próximo de um vulcão. Então tinha ali algumas rochas vulcânicas que a água esquentava demais, uma vez ao ano. Aí esse sapinho estava ali nessa lagoa, começou a chegar perto dessa época do ano em que esquentava, e eles começaram a sentir, né, que estava esquentando, e já perceberam, né, que ia dar ruim se eles ficassem ali, ia todo mundo morrer se eles ficassem ali. Então, um dos sapinhos decidiu sair da água. Aí no dia seguinte, chegou um cara ali perto da lagoa, e quando ele olhou para a água, tinham 3, os mesmos 3 que estavam lá antes, estavam lá, mortos na água. Curioso, né? Pô, tinham 3 sapinhos. Aí um decidiu sair. Por que ele continuou e morreu? Porque ele simplesmente decidiu sair. Ele não saiu. Deu para entender? Ele decidiu sair. Pô, eu vou sair. Mas não saiu.
Ele decidiu na cabeça dele, mas não agiu da forma que ele pensou em fazer. E se a gente for parar para pensar, isso acontece com a gente o tempo inteiro. Quantas vezes você já ouviu alguém, ou você mesmo, já pensou, segunda-feira eu começo uma dieta? Sou só eu que passo por essas coisas? Eu acho que não, né? Segunda-feira eu entro na academia. A gente não especifica, né, qual ano, de qual década, em quantos anos eu vou entrar na academia, né? Mas segunda-feira é o dia internacional de começar alguma coisa. Todo mundo, segunda-feira. Você está lá, pô, já chegou terça-feira, aí você fica com peso da consciência, caramba, eu estou comendo muita besteira. Segunda-feira que vem, eu começo uma dieta. Aí você come besteira a semana inteira, chega na segunda-feira seguinte, você esquece. Ou por se acostumar a fazer só besteira, só comer besteira, você não muda. Isso acontece com várias coisas, com dieta, com vários outros desejos, assim, ou objetivos que a gente bota na nossa cabeça, mas não coloca em prática. Né? E quando eu vejo esse texto, eu lembro dessa história porque aconteceu mais ou menos isso. Sabe, a história, né? O texto que Jesus está falando, fala de um homem que ele tinha 2 filhos. Aí, um dos filhos, né, ele chegou para desses filhos primeiro e falou, olha, vai lá na vinha hoje e trabalha. Vai lá trabalhar na vinha hoje. Aí o filho chegou e falou, beleza, vou lá. O que ele fez? Ele decidiu ir. Na cabeça dele, vou. Mas depois, não foi. Sabe-se lá por que esse sujeito não foi. Se ele esqueceu, se ele, sei lá, perdeu a hora, ou se ele simplesmente não quis mais ir. Aí o pai chegou e falou para o segundo filho, meu filho, vai na vinha e vai trabalhar hoje. Esse segundo filho já foi assim mais rebelde e chegou, não quero, não vou. Mas depois ele se arrependeu de falar isso para o pai e ele vai decidir. Ou seja, a princípio ele decidiu não ir, mas depois se arrependeu, mudou de ideia e foi, certo? E eu acho interessante que Jesus nessa passagem ele faz um paralelo, assim, faz uma comparação entre o primeiro filho que concordou, mas não foi. Ele compara esse filho com os fariseus, com os religiosos da época. Fala que, poxa, os fariseus estavam sempre lá, concordando, beleza, é isso mesmo. Os caras manjavam muito, conheciam muito da lei, conheciam muito da palavra de Deus, estavam ouvindo as palavras de Jesus e não colocavam em prática. Depois eles estavam lá falando besteira, querendo arranjar um jeito de matar Jesus. Então esses caras estavam lá sempre concordando. Rapaz, é mesmo, né? Beleza. Porque era até um costume da época, né? Na verdade, talvez até hoje, quando um rabino estava falando, ensinando alguma coisa, as pessoas que estavam escutando, eles sempre mostravam de alguma forma que eles estavam entendendo, que eles estavam concordando. Eles, sei lá, eles balançavam a cabeça, não sei como exatamente era, mas eles sempre expressavam que estavam concordando e estavam aprendendo. E o que aconteceu aqui foi da mesma forma. Concordaram, mas não agiram de acordo com o que aprenderam, né? E fez também um paralelo com o segundo filho, que a princípio disse que não iria, que foi, de certa forma, rebelde, e depois ele se arrependeu e decidiu ir. Ele faz esse paralelo com esse segundo filho, com cobradores de impostos e prostitutas, meretrizes, prostitutas. São assim, era tipo a galera mais ferrada da época, mais a pior tipo de pessoa que existia na época. Então, assim, dos fariseus, que eram tipo os nobres, até as prostitutas, os cobradores de impostos. Então, assim, ele faz esse paralelo entre os 2 filhos, né, e vai explicando. E com esse segundo filho, ele conclui que esses cumpriram a vontade do Pai. Eu acho isso interessante demais, né, porque aqueles que eram super religiosos, estavam nas sinagogas o tempo inteiro, ouvindo o que era certo, aprendendo o que era certo, mas não praticavam. E aqueles que talvez nunca tivessem entrado numa sinagoga na vida, mas ouviram as palavras de Jesus, se arrependeram e transformaram as vidas deles e cumpriram assim, né, a vontade do Pai. Eu queria falar um pouco hoje a respeito do que eu aprendi muito nesse texto. Eu queria falar mais, só que com o tempo eu não posso falar tudo que eu aprendi, porque eu viajo muito nesses textos que Jesus vai falando e explicando, assim, às vezes dando umas pancadas assim, nos fariseus ou até nos próprios discípulos. Então, queria falar um pouco a respeito do que eu tenho aprendido nesse texto e quais são os ensinamentos que eu vejo, para mim,
nesse texto que Jesus nos fala. Primeira coisa que eu vi nesse texto, que eu entendo que Jesus quer nos ensinar, é a respeito de arrependimento. Eu entendo assim que todos os ensinamentos de Jesus, todos, esse é o meu entendimento, todos os ensinamentos de Jesus nos levam ao arrependimento de alguma forma. Quando Jesus começou o ministério dele, ele começou já pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Foi de primeiro já, assim, os primeiras pregações de Jesus, ele já começou falando disso, pregando arrependimento, ensinando arrependimento, falando isso de forma clara e bem objetiva, porque era o que o João Batista pregava antes de Jesus, e Jesus depois continuou essa mesma pregação, de forma mais clara, dizendo que o reino já era chegado, né? Então ele já pregava a respeito de arrependimento. E Jesus, ele fala também, né, ele nos ensina a orar, na oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ele ensina nós orarmos, pedirmos a Deus que nos perdoe. Então, isso é a nossa forma de nos arrepender, certo? Nós pedirmos a Deus e mudarmos de atitude. Então, eu entendo que o arrependimento é algo essencial para a gente viver a vontade de Deus, viver a vontade do nosso Pai, viver o mandamento que o Senhor nos ensinou, que Jesus, no tempo que veio à Terra, do início ao fim da sua caminhada na Terra, do seu ministério, enquanto ele pregava, ele falava a respeito de arrependimento. Então eu tenho certeza que se ele foi tão, de certa forma, repetitivo nesse ensinamento, eu tenho certeza que é algo essencial, é algo que não pode faltar nas nossas vidas, tipo, não é só para aqueles que estão afundados no pecado, aqueles que estão, sim, sem expectativa de mudar. Não são só esses que precisam se arrepender, mas nós que estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, ouvindo um ensinamento que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, e talvez nós estamos aqui toda semana, a gente participa de todos os eventos da igreja, a gente lê a Bíblia todo dia, mas não é por isso que nós somos melhores do que ninguém. Nós que conhecemos mais a palavra, nós mesmos temos que nos arrepender ainda mais, porque nossa vida tem que ser inteira de arrependimento. Inteira, todos os nossos dias nós temos que nos colocar diante de Deus e nos arrepender, com o coração humilde, com o coração quebrantado, o coração arrependido. Então, só uma vida de arrependimento nos faz viver de verdade a vontade do Pai. Isso é essencial, a gente não pode nunca esquecer disso. Arrependimento é essencial para viver a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai. A segunda coisa que eu vejo que também é essencial para viver a vontade do Pai, e um ensinamento que eu aprendi muito nesse texto, é a respeito de obediência. O que eu acho interessante é que entre um ensinamento e outro, que eu vejo sim nesse texto, tem muita conexão, porque o arrependimento nos leva a obedecer. Porque o arrependimento, no caso desse texto, né, antes do filho ir até a vinha, ele tomou a decisão na cabeça dele, né, de se arrepender, e depois tomar a atitude de ir até a vinha. Então, com a gente é da mesma forma. Nós temos que sim tomar a decisão de nos arrepender e mudar de vida e agir em obediência. Obediência aos mandamentos que Jesus nos deixou, obediência a tudo que a palavra nos deixa. Então, é essencial a gente viver uma vida de obediência. Quando a gente aprende e pratica aquilo que a gente aprendeu, aí sim nós estamos vivendo a obediência. Porque não adianta nada a gente aprender, concordar e não colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Isso não vale de nada. E teve até uma ocasião que Jesus, ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando para vocês? Jesus chega e fala isso para os seus discípulos: você me chama de Senhor, Senhor, mas não obedece os meus mandamentos. Cara, isso é uma pancada e tanto de Jesus, sabe? Porque esse texto, né, nessa passagem, o termo Senhor significa Kyrios, no grego, né, que significa alguém que está subjugado, alguém que está como escravo até, sabe? Esse termo também é usado no caso de escravo. Os escravos chamavam o seu senhor de Kyrios ou Curios. Então, Jesus, né, os discípulos de Jesus chamavam ele assim. E quando Jesus chega e fala para os seus discípulos assim: cara, vocês estão me chamando de Senhor, o seu Senhor, por quê? Se vocês não me obedecem? E a gente às vezes faz a mesma coisa.
Na verdade, muitas das vezes a gente faz a mesma coisa. A gente está ouvindo a palavra de Deus, a gente está meditando na palavra de Deus, mas em que fim está levando isso? Qual está sendo o resultado disso? Qual está sendo o resultado nas nossas vidas disso tudo? A gente vem todas as semanas na igreja, a gente assiste as lives, ou até vê uma pregação no YouTube, um dia ou outro, sei lá, lê um livro edificante, mas se não está mudando nada na sua vida, o que está adiantando? Eu não estou te desestimulando, não estou te querendo, sei lá, falar para você parar de fazer tudo isso. Pelo contrário, faça de forma intencional, faça com todo o seu coração, entendendo que aquilo que você está aprendendo, colocando na sua cabeça como informação, é para ser colocado em prática. Então, isso é obediência. Aprender e colocar em prática aquilo que é aprendido. Isso também, fala na carta de Tiago. Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Então, a gente já ouve o suficiente, né? Claro que a gente tem que continuar ouvindo mais e mais e mais sempre, mas só ouvir e não praticar, do que adianta? Sabe? Então, a palavra é muito clara a respeito disso. Jesus fala isso, Tiago também fala isso. Então, é muito claro, nós precisamos ouvir, mas ouvir para colocar em prática. Amém? Tem o Isaac, meu irmão, ele fala uma frase uma vez que eu achei muito engraçado. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Faz sentido, né? Então, da mesma forma, conhecimento é saber os mandamentos, é saber o que está na palavra. Sabedoria é colocar aquilo que conheceu em prática. Amém? Então, só uma vida de arrependimento e obediência nos faz viver a vontade do Pai. Amém? Para mim, essa palavra é pancada atrás de pancada. Para mim, de verdade, na minha vida. Isso, sim, está me gerando, assim, de certa forma, um bom desconforto. Sabe? Porque eu fico me analisando. Eu te peço até que você se analise enquanto você estiver ouvindo essa palavra. Analise os seus pensamentos, analise suas atitudes. Porque é essencial a gente mudar de atitude para se parecer mais com Jesus. Certo? Então, além de arrependimento e além da obediência, a terceira coisa que eu vejo, o terceiro ensinamento que eu vejo nesse texto, e como se aproximar mais de Deus e como viver a vontade do Pai, é ter fé. Fé é essencial. Como eu disse, né, esses pontos são muito interligados. Da mesma forma que nós só vivemos obediência quando nos arrependemos, a fé está totalmente ligada com a obediência e com arrependimento. Não existe fé verdadeira sem arrependimento. E no versículo 32 que a gente leu, diz assim: porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Está falando da pregação. Você não se arrependeu para acreditar na pregação de João Batista, né, que foi quem antecedeu Jesus, nessa pregação de arrependimento. Então está tudo totalmente ligado. Arrependimento e obediência totalmente interligado, da mesma forma que arrependimento, obediência e fé está interligado. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé verdadeira só existe se houver obediência. Fé e obediência são coisas inseparáveis. A nossa obediência à palavra de Deus é a nossa maior demonstração de fé. Quando nós obedecemos os princípios que Jesus nos deixa, todos os princípios que estão na palavra de Deus, quando nós vivemos de forma verdadeira, isso demonstra o nível de fé que nós temos. O nível de fé que nós temos em saber que aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que nós estamos lendo ou meditando, é a palavra de Deus. Isso é fé. Colocar isso em prática, porque eu entendo que é de verdade. Não é simplesmente mais uma historinha, não é simplesmente mais uma parábola, não é simplesmente mais um conto diferente que tem aqui na Bíblia. Cara, é tudo de verdade, isso aqui é tudo real. Jesus veio de verdade, morreu na cruz por todos nós. Então isso tudo é verdade, não é historinha, não. Não é, eu falo de vez em quando que eu gosto muito de filmes, séries, eu gosto de HQ, eu gosto muito dessas coisas. Mas é muito diferente. Às vezes a gente está acostumado a sempre ouvir histórias de coisas do passado, ou assistir filmes de época assim, tipo, de impérios antigos e tal. A gente visualiza isso e, poxa, tudo ficção. Mas a história de Jesus,
as histórias que são pregadas na Bíblia são todas reais, não são só historinhas. Então nós temos que entender que nossa fé é essencial para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E só em Hebreus capítulo 11, né, versículo 1, diz a respeito do que é exatamente a fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé não é simplesmente, legal, isso é maneiro, eu acredito nisso, beleza. Não, a fé é certeza. A fé é ter certeza. Ter fé em Deus é ter certeza de que Ele é Deus, de que Ele existe, que Ele está cuidando de mim, Ele está olhando para mim, não só como um pai que ama e cuida, mas também como um pai que corrige. Sabe, a palavra está aqui para nos encorajar, a Bíblia nos encoraja, a Bíblia nos motiva, a Bíblia nos consola, mas também nos exorta. Então, ter fé é ter certeza de que a palavra de Deus é a verdade, ter certeza que todos os mandamentos que nos são ensinados são verdade, são para ser seguidos de verdade. Então, se foi pregado para viver arrependimento, é para viver arrependimento. Se está ali, se está sendo pregado, é porque é para obedecer. Não adianta a gente chegar aqui e levantar a mão na hora do louvor, Senhor, meu Deus, meu Pai. Chama Deus de Senhor, chama o seu Jesus do seu Senhor, mas não está obedecendo aquilo que Ele ensina. Que Senhor é esse? Para que presta? Sabe, então, a gente precisa aprender a colocar em prática aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende de verdade, aquilo que é integralmente verdade, que está na palavra. Então, só uma vida de arrependimento, de obediência e fé nos faz viver verdadeiramente a vontade do Pai. Amém? Queria te convidar para ficar de pé. Como eu disse, essa palavra me exortou muito. Mexeu muito comigo, mexeu muito, assim, me despertou muita coisa. Que eu vi que eu tenho que melhorar em mim. Que eu vi que eu tenho que corrigir no meu dia a dia. Eu tento ser o mais prático possível, assim, na hora de falar e também na hora quando eu estou lendo alguma coisa. Porque se está aqui na Bíblia é para ser colocado em prática, tipo, de verdade, no nosso dia a dia. Não só uma vez a semana quando eu vou para a igreja, não só uma vez na semana quando tem célula, ou uma vez na semana que eu arranjo, sei lá, vou ler um provérbio aqui, um salmo aqui. Não. Está na palavra para ser seguido como mandamento, como regra de verdade. Então, eu tenho tentado colocar isso muito para a minha vida. Sabe, tentar visualizar tudo aquilo que eu preciso me arrepender, visualizar tudo aquilo que eu preciso obedecer de forma mais, sei lá, mais íntegra, aquilo que o Senhor nos ensina, e demonstrar de verdade a fé que eu tenho nele. E a forma de demonstrar essa fé é obedecendo. Então, a prova de que nós acreditamos em algo de verdade não é simplesmente quando nós concordamos com o que nos é ensinado. É quando colocamos em prática tudo que foi nos ensinado. Então, balançar a cabeça, levantar a mão, concordar, dizer amém, não é suficiente. Queria convidar vocês a fechar os seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. E aproveita, sabe? Não são só alguns pontos que eu escolhi, sei lá. São coisas reais que falam nesse texto. Então, peça a Deus para mostrar para o seu coração, para limpar o seu coração, sondar o seu coração para ver tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que você precisa se arrepender de forma verdadeira, de forma de todo o seu coração. Peça a Deus que te mostre aquilo que você precisa obedecer de forma mais íntegra. Peça a Deus que aumente a sua fé, porque Ele é o único que faz. Se não for a Ele que nós vamos clamar, a quem que será? A quem que será? Não tem mais ninguém a clamar, a não ser a Ele. Ele não é uma opção, Ele não é a última ou simplesmente a primeira opção. Ele é a única. Ele é o único, aquele que podemos clamar. É o único que podemos pedir que aumente a nossa fé. É o único que pode perdoar os nossos pecados.
e o único que pode direcionar a nossa vida para viver em obediência. Coloque seu coração diante de Deus. Não me espera orar ou falar alguma coisa, não espera o louvor começar a tocar. Levante sua voz, fique à vontade, faça da forma que você quiser, mas não deixe de se colocar diante de Deus nesse momento.
Jesus, nós cremos no Senhor, nós cremos no seu nome, cremos na sua palavra, cremos que o Senhor é o único digno da nossa adoração, o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, o único que é digno do nosso esforço e da nossa dedicação. Nós cremos que o Senhor é o único, o Senhor é o único. Nós cremos, Jesus, nós cremos que o mesmo Deus que fez milagres no passado, o mesmo Deus que fez milagres que estão registrados na Bíblia, nós cremos que esse mesmo Deus age no nosso meio hoje, faz milagres hoje, transforma vidas hoje, perdoa os pecados hoje. Nós cremos que é o mesmo Deus, nós cremos que eu sou o Deus que nunca muda, Tu és sempre bom. Nós cremos nesse Deus, cremos que Tu és esse Deus, Senhor, cremos. Nós cremos. Queria te convidar a fazer uma oração junto comigo. Coloca a mão no seu coração e repete comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e decido a partir de hoje obedecer todos os seus princípios e os seus mandamentos para viver e mostrar a fé verdadeira que eu tenho no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, pedindo perdão aos seus pecados ao Senhor, se colocando diante dele como seu único Senhor Salvador, queria te convidar que você levante sua mão onde quer que você esteja agora. Se for alguém que está na transmissão agora, vai ter um link aí no YouTube para você acessar e entrar em contato com a gente. Na verdade, a gente vai entrar em contato com você, porque eu creio que essa é a sua oração mais importante, é a oração mais importante que você fez na sua vida. Eu creio porque é isso que vai transformar a sua vida para sempre, vai mudar o rumo da sua vida completamente. Amém. Amém. Queria agradecer a todos que estão aqui hoje. É um bom domingo e Deus abençoe a vida de vocês, na volta para suas casas. E é isso. Uma boa semana para todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.